vamos a esse pastor, Pedro Duran. Aí a postagem é uma delas. Essa do Paulo Teixeira foi feita ainda ontem. Temos agora a manifestação que foi feita anteriormente, quando o Paulo Teixeira cita esse pastor Silas Malafaia, organizando, inclusive, esse ato, responsável pelo aluguel do trio elétrico. Qual que é o papel político dele, Pedro? Pois é, Carol, o Silas Malafaia sempre foi uma figura no meio evangélico que teve posicionamentos políticos. Se a gente remontar 22 anos atrás, em 2002, ele foi um dos aliados do então presidente, e agora presidente de novo, Luiz Inácio Lula da Silva, na sua atuação política. Ele, inclusive, foi chamado para participar daquele conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo, que reunia uma série de lideranças e, portanto, apoiou Lula lá atrás. Me disse ontem, relembrando um pouco dessa história, que acabou se desiludindo com Lula, viu que os atos não tinham relação com as palavras e as ideias que ele apoiava e aí, portanto, se afastou de Lula. E se aproximou do bolsonarismo. A direita teve muita habilidade política quando consegue amarrar os evangélicos em torno de si, percebe ali um descontentamento com a esquerda e com os governos do PT, e aí tem os evangélicos passando a fazer parte da sua base, a sua base política, a sua base aliada, e, consequentemente, acaba elegendo uma série de candidatos. Nas contas do Malafaia, na última eleição de 2020, ele apoiou 22 candidatos a prefeito, em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, na Bahia, São Gonçalo, o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, e desses 22, 18 ganharam a eleição, 4 perderam. Neste ano, a expectativa dele é apoiar entre 20 e 30 candidatos a prefeito em cidades importantes do país. Diz que não vai botar a cara para 50, 60, porque não tem como fiscalizar o que eles fazem nas cidades. Mas o Malafaia saiu como vencedor dessa manifestação, e essa vitória dele não é uma opinião minha, é uma opinião de 4 analistas políticos com quem eu conversei, de instituições renomadas e que fazem a mesma leitura, porque ele conseguiu organizar um ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu só vou pedir para a gente colocar aqui o tweet do Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, porque eu queria chamar a atenção, fazer um destaque na fala dele, que é justamente quando ele fala, nesse finalzinho aí, abençoado por um pastor com muitos candidatos a herdeiros do patrimônio do decujus. Decujus é um termo usado na linguagem jurídica para apontar o inventariante, enfim, aquela pessoa que morreu, que está falecida e que está passando os seus bens para um inventariante, para um inventário, e essa herança política. Seria um tipo de o dito cujo, né? O dito cujo. Isso. Quando o Paulo Teixeira faz isso, usa essa expressão, Carol e Basília, a gente está pensando aí em alguém que não tem mais um trunfo político, não tem mais uma cartada política, não tem mais um valor político, que é exatamente o oposto do que o Bolsonaro é hoje. Embora esteja inelegível, o Bolsonaro e os bolsonaristas ainda têm muita força política eleitoral, ainda tem uma fatia muito significativa do eleitorado. E isso fica ainda maior em estados do Centro-Oeste, como é o caso de Goiás. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estava presente na manifestação, Mato Grosso do Sul e também do Sul, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que o governador Jorginho Melo também estava na manifestação. Então, só haveria herança política se de fato o Bolsonaro estivesse morto politicamente. E ele não está morto politicamente, ele está bastante vivo e ainda consegue aglutinar uma expressiva parcela da população. Aí fica a pergunta, e se Bolsonaro for preso? No que isso interfere? Bom, as pesquisas até agora mostram que do ano passado para esse ano, com todas as ações da Polícia Federal, o apoio popular para Jair Bolsonaro não mudou. Ele continua bastante calcificado. Então, até mesmo uma prisão de Jair Bolsonaro, como aconteceu com Lula, não afastaria um grupo significativo de eleitores potenciais para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Isso permaneceria bastante blindado, mesmo com uma prisão. Aliás, uma prisão pode até voltar a fazer essa movimentação de massa como a gente viu ontem na Avenida Paulista.
O próprio Silas Malafaia me disse que, eventualmente, se Bolsonaro fosse preso, ele teria, muito provavelmente, uma manifestação espontânea de apoio popular daqueles que ainda são fiéis ao bolsonarismo e ao seu grande líder, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol.